Amém? Glória a Deus. Nesta manhã, que Deus te abençoe. Você está feliz nessa manhã? Amém? Deus é bom em todo tempo. Estamos aqui para mais um culto de adoração a Deus nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, você que está aqui presente no templo, você que está pela internet a nos assistir, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, onde você estiver, que Deus te ajude, que Deus te alcance e que a mão do Senhor seja favorável a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, o Salmo de número 90, dando abertura a esse culto de adoração a Deus. Salmo de número 90, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe conosco, você que tem a sua Bíblia. É um salmo de Moisés, servo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi. Amém? Diz comigo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui nesta manhã, iniciando, ó Deus, esse culto de adoração ao Senhor. Ó Deus, iniciando, Pai, esse culto de exaltação ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Deus, que a sua voz, ó Pai, se faça presente em nosso meio. Deus, que a Tua presença, ó Pai, se faça presente a cada dia em nosso coração. Senhor, nós Te adoramos, Pai, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, que vive e que reina para todo sempre. Senhor, conforta o coração, meu Pai, dessa pessoa que está aqui nesta manhã. Senhor, conforta o coração, ó Deus, dessa pessoa que nos assiste, ó Pai, pela internet. Senhor, vá de encontro agora, meu Deus, aos enfermos, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, em casa, ó Deus, no hospital, ó Deus, nos lares de acolhimento, Pai. Senhor, tem misericórdia às famílias enlutadas, meu Deus. Aqueles que perderam, ó Deus, entes queridos, amigos, meu Deus, entra com a provisão, entra com a providência. Deus, a Tua palavra diz que praga alguma se achegaria à nossa tenda. Deus, a Tua palavra nos garante, Deus, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Pai, a Sua presença está conosco. Livra a nossa vida, livra a nossa casa, meu Deus. Livra-nos, ó Deus, de toda seta maligna. Senhor, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não vem do trono da graça do Senhor. Ó Deus, e que esse culto nesta manhã, meu Pai, seja um culto de exaltação ao Senhor, de mudança de vida. Deus, que nós possamos ouvir a Sua palavra, ó Deus, e colocar em prática a Tua santa palavra. Senhor, seja conosco, Pai,
e que toda obra do Espírito Santo seja completada em nossa vida, Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Amém? Dê um aplauso a Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia. Graças ao Pai do Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor e adorar o seu santo nome. Grande é o Senhor. Nosso Senhor, Ele é muito digno de louvor e de toda adoração que sai dos nossos lábios. Não é verdade? Então vamos adorá-lo, porque Ele merece o nosso louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Cante comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adora o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, porque Ele é digno de todo louvor que sai dos nossos lábios. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quando você diz assim para Deus assim: eis-me aqui, Senhor. Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim.
Quando Isaías disse isso, ele estava falando as próprias palavras de Jesus Cristo. Quando não havia ninguém para morrer pelos nossos pecados, para sofrer por nós, para morrer por nossa morte, ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. És fiel, Senhor, e dizes de novo: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que te trato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Quando nós adoramos ao Senhor, Deus criou todas as coisas. E nada que existe no mundo natural, físico, nada pode ter sido criado por Ele mesmo. Mas o próprio Jesus Cristo, o Deus que criou todas as coisas. E a sua palavra diz assim, que Ele criou tudo para Ele e para Ele. Foi para Ele, foi por Ele. Talvez o homem tenha pensado que Deus criou tudo por causa de nós. Não, foi para o seu próprio Filho. Então ele diz assim:
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, diga com todo o seu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. De novo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. De novo. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. As riquezas de Deus são tão insondáveis, porque Ele é pleno. Nós somos tão limitados que muitas vezes achamos que conhecemos a Deus, mas nós não o conhecemos verdadeiramente. Porque Deus é insondável. Um ser humano não consegue descobrir quem é Deus verdadeiramente. Só quem pode descobrir Deus é o seu próprio Espírito. Assim como o homem tem o seu Espírito que conhece Ele mesmo, Deus só é conhecido pelo seu Espírito e pelo seu Filho. Homem nenhum viu a face de Deus. Homem nenhum conseguiu tocar em Jesus, em Deus. Porque a Ele é dada toda a glória, é toda a honra. Ele é infinito, Ele é magnífico, Ele é tremendo. Às vezes nós pensamos que estamos longe de Deus, mas Deus está tão próximo de nós.
É só abrirmos as nossas bocas e dizer: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos convidar as crianças para fazer oração. E vamos, dar prosseguimento ao culto. E gostaria que a igreja estendesse suas mãos para as crianças e repetissem comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui os nossos pequeninos. Que o Senhor possa abençoar, guardar, livrar, dar saúde, tirar todo o intento do mal que vier contra eles, protegendo a todo tempo, porque eles, já para eles, pertence o reino dos céus. E bom seriam se nós fôssemos igual às criancinhas. Em nome de Jesus, amém, amém. Agora, crianças, vamos também profetizar sobre os adultos. Em nome de Jesus, repitam comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor proteção, livramento, uma semana abençoada, um domingo abençoado, que nossos pais, avós, tios, todas as pessoas adultas que nos rodeiam, possam ser protegidas por Ti, para nos dar segurança, Senhor. Ter sucesso no trabalho, na família, na sociedade, e onde cada adulto pisar e colocar as mãos, abençoado será. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Vocês estão a sentir frio, é? Quem está a sentir frio aí? Quando eu levantei hoje estava 7 graus, hein? Mesmo frio, né? É isso aí. Glória. Dá vontade de ficar debaixo do edredom, não dá? Mas é isso aí. Estar aqui é melhor adorando ao Senhor. Bom, nós estamos orando. Pode tomar o seu lugar. Pode se assentar. Nós estamos orando por Portugal todos os dias, estamos abençoando. A Bíblia ensina você orar pelo país onde você mora, você sabia disso? A Bíblia diz que quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, Deus orientou o povo a orar pela Babilônia. E na mente do povo de Deus, Babilônia não merecia oração, porque a Babilônia é o povo que oprimiu o povo de Deus. Então, por que você vai orar por alguém que te oprime? O nosso sentimento, às vezes, não é de orar pelas pessoas, não é assim? Se a pessoa nos persegue, a gente, às vezes, não tem aquela vontade de orar pela pessoa. A gente quer que a pessoa morra, irmão. A gente não pode ser hipócrita. Às vezes a pessoa persegue a gente e na nossa fraqueza humana, a gente quer que a pessoa se lixe para lá. Mas Deus não ensina isso.
Deus me ensina a orar pelos meus inimigos. Deus ensina você a orar pelos seus inimigos. Então, se você estiver em Portugal, falando mal de Portugal, não adianta. Se você estiver no Brasil, falando mal do Brasil, não adianta. Se você estiver nos Estados Unidos da América, falando mal dos Estados Unidos da América, não adianta, o problema sempre estará com você. Então, ore por Portugal, abençoe Portugal. Pare de falar que o salário em Portugal é baixo. Se você não for abençoado, você pode ganhar milhões de euros, que nada dá certo para você. Se você não for abençoado por Deus, nada que você colocar as mãos vai dar certo. Então a diferença está na bênção de Deus na sua vida, amém? E nós estamos orando por Portugal todos os dias, igreja. Eu oro pelo presidente Marcelo, que é o presidente de Portugal. Eu não tomo partido, esse negócio de esquerda, direita, isso não me interessa. Eu não entro por essas discussões. Eu oro pelo presidente, eu oro pelos políticos de Portugal, eu oro pelas autoridades policiais de Portugal, todos os dias. Eu oro pela GNR, pela PSP, eu oro pela PJ, eu oro pelos empresários, pelos trabalhadores, eu oro pela economia de Portugal, eu oro pela agricultura, oro pelo Brasil, oro pelo presidente do Brasil, oro pelas autoridades brasileiras. É assim que tem que ser. Se você não tiver hábito de orar pelas pessoas, você está em desacordo com a palavra de Deus. A gente quer ser cristão, a gente se esforça, mas a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus. Se você não ora pelas autoridades, você está em desacordo com a Bíblia. Eu fico vendo nas redes sociais as pessoas xingando o presidente, colocando nomes pejorativos, pessoas falando mal de presidente. Não faça isso. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quando você desrespeita a autoridade, você está desrespeitando o próprio Deus. Davi, quando foi ungido, olha que mistério, igreja. Davi foi ungido rei de Israel. Mas quem era o rei? Saul. Quem tinha que tirar Saul do trono para Davi governar? Era Davi? Não. Davi entendeu, eu sou o novo rei, o meu lugar é no trono, mas o trono está ocupado. Lá tem alguém que foi colocado por Deus. Então quem vai tirar essa pessoa não sou eu, é Deus que vai tirar. E foi assim a postura de Davi. E eles disseram: Davi, acaba com tudo, pega a espada, mata, corta, faz picadinho. E Davi falou assim: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então muito cuidado, não fala mal dos seus líderes, seja na igreja, seja o prefeito da sua cidade, seu chefe, o seu superior na empresa. Você deve respeito a ele, você deve autoridade a ele, ele não está ali à toa. A gente tem que estar atento a isso. Aprenda a falar com os superiores, aprenda. E às vezes, igreja, nós estamos com a razão, mas é melhor ter paz do que ter razão, não é? Às vezes, se eu abrir a minha boca para falar, eu não estou errado, eu tenho a razão. Mas se aquela razão, apesar de ser minha, vai me trazer problema, é melhor você abrir mão da razão e ter paz na sua vida. É isso que Jesus ensinou, irmão. Qualquer igreja, qualquer pregação que você ouvir, sensata, vai ensinar isso para você. Jesus não ensinou o que muita gente faz por aí. Então abençoe, nós abençoamos Portugal com toda sorte de bênção, amém? Você pode repetir comigo assim com alegria: olha, eu abençoo Portugal com toda sorte de bênção,
Amém? Como eu sou brasileiro, eu abençoo o Brasil, eu oro pelo Brasil. Você que é de Angola, ore pela Angola. Você que é de Cabo Verde, ore por Cabo Verde. Você que é da Ucrânia, ore pela Ucrânia. Você que é de Guiné-Bissau, ore por Guiné-Bissau. Ore pelo Quênia, ore pela Europa, mas ora, abençoa. Amém? Glória a Deus. Pastor Rony, vem aqui, pastor. Ah, rapaz, você é sonoplasta mesmo, hein? Resolveu o problema, né? Você tem que orar pelo Brasil. Qual que é seu estado? É Amazonas? Rondônia. Ah, pá, você ora por Rondônia? Tem que orar, né, pastor? Temos que orar. A oração pode mudar tudo, irmão. A oração muda qualquer situação. Não duvide de um Deus que abriu o mar vermelho. E não é o que eles ensinam por aí, que houve um tsunami, a água recuou e depois... Não, a Bíblia diz que tinha uma parede de água aqui e outra aqui, ó. E eles passando no meio. Não duvida desse Deus não, irmão. Não duvida. E a Bíblia diz que depois que Deus abriu, Ele abriu o mar, soprou um vento que fez secar o chão assim. Imagina que Deus é esse que você serve. As pessoas passar assim a seco, olha. Abriu o mar e soprou um vento que raramente soprava. E Deus trouxe esse vento para secar. Não duvida desse Deus. Amém? O pastor Rony vai ministrar a palavra hoje. E seja abençoado com a palavra. Amém? Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. A Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ouvir, qualquer um ouve, né, pastor? Um dia, irmão, lá no Brasil, tinha um cachorro, sentou na porta do templo assim, ficou olhando, e eu fiquei olhando assim. Depois eu pensei comigo, eu ouvi, até os animais ouvem, o cachorro olhava, o pastor pregasse a pregar, e o cachorro olhava, atento, ficou ali uns 20 minutos parado, depois foi embora. A Bíblia diz, não sejais apenas ouvinte, mas praticante, procura praticar a palavra de Deus. A minha vida só será abençoada o dia que eu praticar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Não discorda do que Deus deixou para você. Deus jamais deixaria na palavra dele uma orientação que fosse ruim para você. Se Deus deixou, é porque é bom para você, porque Deus sabe o que faz. Deus disse, os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Amém? Estende a sua mão aqui. Deus, aqui está o teu servo, o teu filho, pastor Rony. Ó Deus, pastor Rony tem sido um obreiro incansável. Ó Deus, na sua obra tem trabalhado juntamente com a sua família. Ó Deus, eu oro para que mais uma vez o Senhor use-o nesta tribuna, Pai, para transmitir a sua palavra. Senhor, abençoe mais uma vez, Pai, cada um presente aqui nesse templo. Deus, aqueles que não puderam estar, estão pela internet. Deus, a pastora Jandira, Deus esteja com ela, dando recuperação na sua saúde. Pai, em nome de Jesus, que a glória do Senhor, ó Pai, esteja presente com a tua serva e agora na sua casa. Os demais que não vieram, Deus, por um motivo ou outro, que a glória do Senhor se manifeste, Deus, e que haja uma mudança de vida entre nós em relação ao Senhor, em relação à sua palavra. Ó Deus, e que tudo que for pregado nesta manhã seja para a honra, para a glória e para a exaltação do nome do Senhor. Amém? Deixa Deus falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Podemos assentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Quem trouxe Bíblia aí, abra no livro de Mateus, no capítulo 21.
versículo 17 até o versículo 19. Diz assim: E Jesus deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo da manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Perceberam aí a história? Jesus Cristo amanheceu, queria comer um pequeno almoço, avistou uma figueira toda bonita, com folhas verdes, foi à procura de figo e não o encontrou. E aí ele amaldiçoou a figueira. De ti nunca mais nasça fruto. E imediatamente essa figueira secou. Quando nós lemos aqui sobre essa parábola, à primeira vista, nós nos perguntamos: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Sabemos que naquela época, de Jesus Cristo, naquela época, não era tempo de dar figos. Não seria mais simples Deus, Jesus Cristo, curar a figueira que era estéril e comer do seu fruto? Seria isso uma atitude egoísta da parte de Jesus Cristo? Pensando nele, na sua fome, não achando fruto, amaldiçoou a figueira e ela secou. Se nós não conhecermos Jesus Cristo, se nós não conhecemos Jesus Cristo, nós íamos dizer que Jesus Cristo foi um egoísta. Mas se nós analisarmos o contexto do livro de Mateus, no capítulo 21, nós vamos verificar aí que essa não seria a resposta correta. Jesus Cristo não fez isso por uma atitude egoísta. Jesus Cristo estava transmitindo aqui uma lição aos seus ouvintes. Jesus Cristo estava transmitindo a ideia do presente e do futuro de Israel. Se nós observarmos a figueira na Bíblia, ela é uma metáfora da cidade de Israel. Quando ele diz assim: quando a figueira brotar, já está perto o verão. Essa é uma metáfora indicando Israel. Quando ele falou isso, ele estava mostrando aos seus discípulos o que se passaria no futuro. E o que estava acontecendo no presente. Israel, a nação israelita, no tempo de Jesus Cristo, ela era, ou antes de Jesus Cristo chegar na terra, nascer, ela era uma figueira cheia de folhas. Uma árvore bonita, uma árvore verde, era uma metáfora de Israel. Israel era como se fosse uma árvore grande, estrondosa, que todos poderiam estar embaixo dela para ter sombra, para se aliviar nas suas sombras. Mas Israel, mesmo com as suas folhas enormes, como figueira, Israel não havia fruto. Não havia fruto de fidelidade, não havia fruto de justiça, não havia fruto de santidade em Israel. Israel
se cobria de uma folhagem abundante de uma fé religiosa. Israel tinha neles escribas, tinha fariseus, tinha anciãos, tinha sacerdotes. O povo se alegravam, se jubilavam por adorar um único Deus. O povo se exaltava por saber que sua história Deus cuidou muito bem, desde de Moisés até os seus dias. Deus cuidou de Israel direitinho. Deus era a nação de Israel, ou seja, Israel era a nação que Deus tinha criado. Israel, eles se vangloriavam pelo seu status, pela sua religiosidade, pelo único Deus. Eles se vangloriavam por ter a lei escrita pelo próprio Deus, por seguir um mandamento, por seguir os estatutos que o próprio Deus criou. Israel era tipo uma árvore frondosa, cheia de flores ou cheia de folhas. No entanto, não havia frutos. O povo de Deus, naquela época, eles não eram santos. Israel era uma metáfora de uma cidade bonita. Era uma metáfora de um povo que servia a um Deus. Era uma metáfora de um povo que tinha um dono. Era uma metáfora de um povo que sabia o que queria e era protegido. Mas, no entanto, em Israel não havia santidade. Em Israel não havia justiça. Em Israel não havia verdade. Em Israel não havia o Espírito de Deus. Em Israel não havia o amor ao próximo. Israel não tinha fidelidade diante de Deus. Israel tinha uma religião morta. Israel tinha as suas sinagogas, e nas suas sinagogas eram ensinadas as escrituras, eram ensinadas as letras, porém a sua religiosidade era morta. No que tange ao futuro de Israel, Israel era para ele influenciar o mundo. Segundo a Bíblia diz, lá em Gênesis, Deus disse a Abraão que a partir dele, Deus abençoaria todas as nações. Então, a ideia que Deus queria é que Israel fosse influência para todas as nações vizinhas. Pela sua influência, o mundo inteiro ia se achegar a Deus. Mas Israel, o povo de Israel, mesmo no seu status, na sua metáfora, eles não conseguiram vencer Roma, que no ano 70 os destruiu, eliminando-os do mapa. A árvore aqui e a folhagem do figo foi cortada pela raiz. Roma arrancou Israel da terra. E não existia mais, até 1948, um Estado judaico, uma Palestina, um território judeu reconhecido. Não existia no mapa. Porque Israel era apenas uma metáfora. Israel era apenas um símbolo. Não havia vida neles. Não havia o Espírito de Deus. É como se fossem pessoas, cristãos, que hoje vão à igreja,
mas é apenas cristãos, é apenas crentes. Não servem, não são discípulos, não há amor em si. Israel estava a mesma coisa. Uma figura hoje, uma metáfora hoje de muitas pessoas é a mesma coisa que Israel sentia, vivia. Nesta parábola, Jesus quis transmitir não apenas uma simples ideia de uma figueira infrutífera. O que Jesus Cristo quis dizer aqui, nesse texto, é que existem nações que professam uma religião muito boa, que confessam, talvez, uma religião em alto e bom som, mas, no entanto, deixam de demonstrar a verdadeira paz, a verdadeira unidade, a verdadeira santidade. E essa verdadeira justiça não há quando uma nação, ela é apenas uma metáfora daquilo que se pensa. Isso vem à minha mente, a Suíça. A Suíça é um país que está apenas uma metáfora de primeiro mundo. Segundo alguns dizem, a Suíça é um país religioso, é um país protestante, mas só está o nome. Se nós nos aprofundarmos na religião suíça, na sua moral, nós vamos ver que lá há terríveis coisas acontecendo em segundo plano. Muitas religiões, muitas igrejas, muitas civilizações, elas são adornadas de uma folhagem, tipo uma folhagem de civilização de primeiro mundo, de cultura de primeiro mundo, de uma filosofia de primeiro mundo, de uma religião de primeiro mundo, mas no seu interior, no seu âmago, a impiedade impera. Dentro dele, a injustiça impera. Às vezes ficamos até a observar algumas pessoas que aparentemente são cristãs, são religiosas, são amorosas, são fiéis, até sentimos inveja dessas pessoas, mas, no entanto, essas pessoas jamais conheceram o verdadeiro nascimento, jamais conheceram o verdadeiro Deus, jamais conheceram o verdadeiro toque do Espírito Santo. Há pessoas que quando olhamos para ele, vemos uma folhagem madura, vemos uma árvore bonita, uma árvore frondosa, que muitas vezes queremos nos aproximar e se sentir à vontade, mas no seu interior é como um sepulcro caiado. No seu interior é como vermes, é como uma lama podre, que quando abre a boca, quando faz as suas atitudes, demonstram que elas são por dentro. É uma pessoa desse estilo, é uma verdadeira estranho para ele o toque do Espírito. É estranho para ele sentir a presença de Deus. É estranho para ele falar em outras línguas. É estranho para ele sentir o toque do Espírito Santo, porque eles apenas têm folhagem bonita. Essas pessoas são como pessoas ortodoxas, que no seu interior, ela fala, ela comete atitude, faz atitudes, como pessoas ortodoxas, que faz tudo certinho, mas no seu interior, elas são heteroortodoxas. Negam com sua conduta o que os seus lábios professam, o que os seus lábios confessam. É como pomares que abrigam figueiras cobertas com folhas. Essas pessoas são como, elas chamam a atenção pela sua beleza, pelas suas folhagens, mas não produzem frutos, porque essas pessoas são estéreis.
Existem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não produzem frutos. São árvores estéreis. Elas chegam na igreja, principalmente eu conheço uma igreja no Brasil que é assim, crentes que estão um punhado de crente ali, mas 30 pessoas, 40 pessoas, mas elas chegam na igreja aos domingos, sentam no seu banco, ouvem o evangelho, mas não praticam quando saem dali. As pessoas apenas esquentam o banco da igreja, não há uma atitude alguma. Temos visto pessoas confessando a fé antes de produzir fruto. Temos visto pessoas que confessam sua fé sem antes de produzir o fruto do verdadeiro arrependimento. Eu conheço uma pessoa, esses dias eu vi, que eu percebi que ela estava muito feliz, não sei se era uma felicidade de dentro para fora ou de fora para dentro, confessando a fé. E eu fiquei pensando, será que ela consegue confessar a fé do que está dentro dela ou de fora para dentro? De dentro para fora ou de fora para dentro? Será que ela já adquiriu o verdadeiro arrependimento, o fruto do verdadeiro arrependimento? Às vezes nós pensamos conosco mesmo, fizemos uma análise conosco mesmo, será que eu produzo esse fruto, o fruto do arrependimento? Mas qual é o fruto do arrependimento? Está lá em Gálatas, capítulo 5, que fala amor, perdão, misericórdia, bondade. Esses são os frutos do meu arrependimento. Quando eu me arrependo e adquiro esse fruto do arrependimento, eu adquiro o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, a humildade, a bondade, a misericórdia, o amor, ágape, tudo isso eu só consigo executar, tomar essas atitudes, se eu sofrer o verdadeiro arrependimento. Tem pessoas que ignoram o processo do crescimento. Quando elas ignoram o processo do crescimento, elas se tornam aberrações espirituais. Nós sabemos que todo ser humano, ele precisa passar por etapas para se tornar maduro. Mas se essa pessoa ultrapassar essa etapa, ela se torna uma aberração da natureza. Tem pessoas que não entendem que primeiro deve vir o fruto, para depois vir as folhagens. Tem pessoas que não entendem que primeiro ela precisa ser iluminada, para depois ser estrela, ou brilhar. Tem pessoas que não entendem que primeiro ela precisa ser sarada, para depois sarar alguém. Tem pessoas que precisam primeiro ter um encontro com Cristo, para depois executar um bem. Por outro lado, existem crentes que são fanáticos para cultivar uma devoção de cogumelo. Essa pessoa que brota de uma noite para uma outra noite, e na noite seguinte ela morre. Tem crentes, tem pessoas que elas sentem aquele entusiasmo muito grande e acham que já podem fazer algo mais. Tem pessoas que não conseguem entender que o processo do crescimento, ela precisa de início até o fim. É como eu conheço alguém que ele aceitou Jesus Cristo e uma semana depois já estava sendo consagrado a pastor. Crescimento.
Alguém aceita Jesus hoje, uma semana depois já é líder de homens, já é líder de jovens, já é líder de alguma coisa. Precisa de crescimento, respeitar esse processo, porque lá na frente a pessoa pode cair. Essa parábola da figueira nos traz alguns pensamentos, algumas aplicações para o nosso dia a dia. Precisamos colocar em prática o surgimento dos figos antes das folhas, processo do crescimento. Precisamos de ter atos antes de declarações. Eu sou, existem pessoas que dizem eu sou isso e eu sou aquilo, mas os seus atos é totalmente diferente do que ele fala. Precisamos entender que os atos ele vem antes das declarações. Não se pode passar por cima de um processo da natureza e muito menos omitir o processo da graça em nós, do crescimento em nós, para que as folhas sem frutos mais tarde não virem uma aberração na natureza. Nós podemos aplicar esse texto em nós, dizendo: será que algum de nós temos sido aquela figueira que há muito tempo não produzimos frutos? Será que um de nós temos sido aquela figueira que há muito tempo não produz frutos bons? Pode até ser produzir frutos, mas que frutos são esses? Olhando para nós, olhando para si, podemos fazer uma análise de nós mesmos. Podemos fazer uma análise nos perguntando: que tipo de figueira eu sou? Que tipo de fruto eu estou dando? Porque dos nossos frutos as pessoas se alimentam. Se nós somos o sal da terra, as pessoas são alimentadas. Tem um gosto. Se nós somos a luz do mundo, as pessoas são iluminadas. Se nós somos o fruto da figueira, as pessoas são alimentadas. Mas se o sal for insípido, como que nós vamos salgar o mundo? Se a nossa luz for apagada, como vamos iluminar? Se o nosso fruto for podre, como vamos alimentar? Aí nós nos perguntamos: que figueira eu sou? Que fruto eu sou? Que fruto eu estou dando? Há muito tempo, temos confessado a Jesus Cristo como nosso Salvador, mas não há em nós vida. Há muito tempo, estamos esquentando o banco na igreja, mas em nós não há vida espiritual. Há muito tempo, estamos na igreja, mas em nós não há um amor verdadeiro. Esse amor que flui de dentro para fora. Há apenas palavras. Existem em igrejas que muitas pessoas, o pregador diz assim: diga para o seu irmão eu te amo, diga para o seu irmão você é lindo, diga para o seu irmão isso, aquilo, outro. Muitas vezes isso sai de dentro para fora, mas muitas vezes é somente palavras. Existem muitas pessoas na igreja que não há mais o amor nelas, não há mais o fruto do amor. Não há o amor ágape, não vive mais no primeiro amor. Muitas pessoas na igreja confessam Jesus Cristo, mas não há atitude. Que atitudes são essas? Pegar um folheto da igreja e ir numa esquina e dar folhetos. Que atitude poderia ser essa? Pegar um pano e passar na igreja, chegar cedo, limpar, ajudar, arrumar a igreja. Chegar cedo, irmãos, o que é que eu preciso fazer? Atitude. Está indo para o seu trabalho, no seu carro. Alguém buzina.
Porque você errou alguma coisa, você toma um susto e olha para essa pessoa e fala muita coisa. Atitude. Ou você pode fazer ao contrário, olhar para ela e abençoar ela. Às vezes tem uma pessoa dentro do comboio que está precisando de uma palavra, e você vê que ela precisa de uma palavra, mas a sua timidez impede você tomar uma atitude. Há muitos crentes que não tomam uma atitude, preferem ficar na sua zona de conforto e não fazem nada. Há muitos crentes que dentro deles não há uma devoção sincera. É uma figueira estéril completamente. Dentro dele, eles vão à igreja, têm títulos, mas a sua devoção diante de Deus não é mais sincera. É como se ele fosse à igreja porque não tinha um outro lugar para ir e precisa sair de casa. Existem crentes que não há essa devoção íntegra diante de Deus. Existe crente que há muito tempo na igreja, não há comoção pelas almas. Muitas almas estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo desesperadas em busca de uma palavra de Deus para a sua alma. Nós sabemos que o ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. O seu corpo, ele se comunica com o mundo fora. O seu espírito se comunica com o sobrenatural. A sua alma se comunica consigo mesmo. E muitas pessoas estão indo para o inferno porque não há uma atitude, não há uma comoção por elas. Muitas pessoas estão morrendo com drogas porque não há uma comoção e atitude, e ninguém vai lá. Às vezes vemos nos jornais, às vezes vemos nas ruas, as pessoas desesperadas com as drogas, desesperadas com outras coisas, na prostituição. Talvez elas estão cansadas disso, mas ninguém vai lá, ninguém sente amor por ela, e chega ela e diga: Jesus te ama, Ele quer transformar a sua vida, porque tem medo de ser contrariado. Não há uma comoção. Jesus Cristo, quando morreu por nós, Ele não se preocupou se nós iríamos aceitar ou não. Ele foi de livre e espontânea vontade, porque Ele nos amou primeiro. O que Ele quer de nós? É que nós também façamos a mesma coisa. Nós o amemos de todo o coração. Mas se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo, mentimos. Mas o que é amar ao próximo? É o seu amigo? É o seu vizinho do seu lado? Não, é aquilo que você não conhece. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, amai aqueles que os perseguem. É difícil amar aqueles que nos perseguem. É difícil amar aqueles que nos fazem mal. Mas amai, esse amor que Jesus Cristo fala para nós amarmos, não é um amor sentimental, é um amor ágape, é um amor de compaixão, que não há sentimento nisso. Nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos acordar, porque nós estamos mortos dentro da igreja. Viemos à igreja uma vez por semana e pronto, acabou. É como se fosse uma liturgia, uma religião morta, e nada mais queremos fazer, porque nós não queremos sair da zona de conforto. É preciso ter comoção pelas almas, é preciso ter uma devoção espiritual, é preciso ter uma atitude quando é um cristão. Se Deus te chamou, não foi para você sentar no seu banco e esperar uma comidinha na sua boca, foi para você levar essa mensagem que Deus te deu, aquilo que Deus te deu de graça, levar de graça para aqueles que precisam. Muitos crentes têm a sua fé resumindo apenas a um fanatismo religioso.
crentes, muitos fanáticos em nosso meio, em muitas igrejas. O fanatismo religioso impera. É como se ele disse: bate pé, eu sou cristão, eu sou isso, aquele outro, mas ele é oco por dentro. Ele não tem uma atitude, ele não é espontâneo. Espontaneidade é se oferecer para fazer alguma coisa. Todo crente, todos os homens, seres humanos, muitos deles precisam de um incentivo, de um chamamento, ou de alguém que o chame para fazer alguma coisa. Eu não faço nada porque o pastor não quer que eu faça nada, o pastor não me dá isso, o irmão não fala isso para mim fazer, ninguém me chama para fazer nada. Espontaneidade. Se você nasceu de novo, e você precisa estar no primeiro amor, e esse primeiro amor diz, você precisa ser espontâneo. A sua espontaneidade vai dar uma atitude, e a sua atitude pode salvar alguém que está indo para o inferno. Imagine só, você ter certeza que o seu filho está indo para o inferno. O que você faria? Você ter certeza que o Satanás está ali, está dando a mão para o seu filho, chamando ele para o inferno, e você está aqui, com certeza você vai correndo, arrancá-lo das mãos de Satanás. Isso foi uma atitude por amor. Então tome uma atitude pelas almas por amor. Existe aqui no Monte da Caparica, mais ou menos uns 10 mil habitantes, por aí. Se cada um de nós pregar para uma pessoa, por dia ou por semana, muitas pessoas se converterão, porque nós não sabemos qual delas estão passando por dificuldade e precisam sair do abismo que eles estão caminhando. Podemos não notar, porque nós estamos sentados na nossa zona de conforto, nós podemos não notar que há pessoas agora, neste exato momento, chorando com tristeza, pedindo alguém, que Deus envie alguém para lhe dar uma palavra de conforto. Neste exato momento, tem pessoas que estão caminhando para se enforcar, para se jogar de uma ponte, porque não tem ninguém que fale uma palavra de Deus para ele. Porque todos nós estamos na nossa zona de conforto. Nós não queremos saber de atitudes. Nós apenas queremos receber de Deus, mas não queremos dar nada para Ele. O que nós daríamos para Deus? Almas. Almas. Existem pessoas que falam muitas promessas, diz assim: este ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, mas não tem atitude nenhuma. Nenhuma pessoa que quer ganhar alguma coisa, que quer se beneficiar de alguma coisa, fica de braços cruzados. Ninguém consegue alcançar um objetivo, seu alvo, se ficar de braços cruzados. Ninguém. Temos que tomar uma atitude. Muita gente tem apenas teoria e pouca prática. Muita gente diz que é santo, que lê a Bíblia, que conhece as Escrituras, que lê uma vez a Bíblia no dia, que ora uma vez, 10 minutos, 1 hora, mas não tem prática de atitude, não tem comoção pelas almas. Nós, queridos, se nós não produzirmos fruto de arrependimento, não veremos a Deus. Nós queremos ir para o céu, queremos ou não queremos?
Mas será que nós vamos para o céu assim? Jesus te chamou para quê? Para não fazer nada? Jesus te chamou para quê? Para servir, para ganhar vidas. Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Lá em Amós diz assim, em Amós, livro de Amós, perturbai os moradores com a minha palavra. Às vezes tem algumas pessoas que dizem, aqui nesse país nós não podemos fazer nada contra a lei. A Bíblia diz, perturbai os moradores com a minha palavra. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Cada um de nós temos o privilégio de sermos salvos. E nós precisamos dar esse privilégio a essas pessoas. Cada um de nós temos a capacidade de Deus de falar alguma coisa para alguém, pelo menos uma vez no dia, uma vez na semana. Nenhum cristão que diz ser cristão de verdade, ele deixa uma oportunidade de passar fora. Mas sempre ele está falando de Jesus Cristo, porque o que nós falamos é o que está dentro de mim. Se eu falo de Jesus para todas as pessoas que eu conheço, para os meus vizinhos, é porque Jesus está em mim. Mas que eu fico falando mal da vida dos outros para o meu vizinho, mal para todo mundo, é porque a maldade está em mim. Não há Jesus Cristo em mim. Queridos, nós precisamos acordar para a realidade. Jesus Cristo está próximo. Se nós observarmos o cenário mundial que está acontecendo, Jesus Cristo está próximo. E o que nós iremos apresentar para Ele? Você vai chegar perto de Jesus e vai dizer assim, Deus, fiquei 20 anos na igreja. E Jesus pergunta, cadê as suas almas? Suas mãos estão vazias. É como aquela parábola do talento. Deus te dá 5 talentos, 2 talentos, 1 talento para você multiplicar e você não faz nada. E sabe o que Jesus vai dizer? Servo mau e infiel, aparta-te de mim, vai para o fogo eterno. É isso que nós queremos ouvir de Deus? Vir somente a igreja, isso é muito bom. Isso é comunhão, mas isso não é tudo, isso não te salva. O que te salva é a integridade sua diante de Deus. O que te salva é a sua atitude diante de Deus. Tomar atitude em prol do reino, te dar galardões. Amém? Quem de vocês deseja uma oração? Pode vir aqui à frente. Se quiserem conversar com Deus agora, e tomar uma atitude com Ele, faça isso. Mas não deixe as suas palavras soarem ao vento. Não deixe as suas palavras ser uma palavra monótona. Mas faça das suas palavras, suas práticas. Não seja somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticante da palavra de Deus. Faça uma aliança com Deus. Se até agora você nunca ganhou uma alma para Jesus, faça uma aliança com Ele. Diz, Senhor, eu quero ganhar almas pelo menos uma vez no mês. Quero ganhar uma alma para Ti. Se você não sabe falar, diga, Deus, eu não sei falar. E Deus vai te usar sem você falar.
Ó Deus que criou os céus e a terra, graças te damos pela tua bondade e misericórdia. Te entrega nas tuas mãos os teus filhos. Derrama, Deus, da sua graça sobre eles. Dá, ó Deus, a intrepidez do teu Espírito Santo. Dá-lhe a unção da tua graça. Dá a palavra em suas bocas. Faça com que eles tomem uma atitude para o reino, para a tua glória, para ganhar essas vidas que estão morrendo, que estão, ó Deus, no mundo do pecado, presos pelo pecado. Leva eles ao encontro deles, e que eles sejam, ó Deus, salvos por ti, e que o Senhor use os teus servos para a glória do teu nome. Usa os teus servos como um fogo, como tocha viva no teu altar, como ferramentas fundamentais para ganhar almas para o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Derrama da tua graça sobre o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida em todos os sentidos, em nome de Jesus. Irmãos, há sentido na igreja, como foi pregado, quando a igreja, ela transmite a palavra de Deus, né? Pode tomar o seu lugar, nós vamos ser despedidos. Jesus poderia ter ido para o céu sem deixar ninguém no lugar dele, né? Mas ele não fez isso. Ele mandou o Espírito Santo, vir para o lugar dele e deixou homens responsáveis para continuar a obra de Deus. E hoje a responsabilidade é nossa. Não é só dos pastores, a responsabilidade é sua, é minha, sua, não é? De falar de Jesus para as pessoas. Nós vamos consagrar a Deus as nossas ofertas. Você que trouxe uma oferta ao Senhor, vem aqui, vamos consagrar. Nós temos vários projetos na igreja. Agora no dia 3, igreja, será numa quinta-feira, dia 3, a igreja estará com um projeto aqui de alfabetização, tá? Você que não sabe ler, não sabe escrever, a igreja agora, dia 3, guarde essa data, na quinta-feira, amém? O culto vai acontecer normal, eu estarei cuidando dos cultos, e aqui na sala, a gente está preparando essa sala para isso, compramos quadros, estamos preparando para receber você que não sabe ler e escrever. Nós temos aqui uma pedagoga na igreja, a Shirlane é pedagoga, ela é pós-graduada em pedagogia, ela foi professora concursada na Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, então tem um talento muito grande, ela tem uma equipe para ajudar também você, tem pessoas qualificadas. Então, guarde essa data, quinta-feira, dia 3. Se você conhece alguém que não sabe ler e escrever, pode passar o nosso contato para essa pessoa, falar do projeto, que será uma alegria nós fazermos algo em prol da vida de alguém. O trabalho espiritual, igreja, ele engloba todas as áreas. Se você estiver bem de saúde, mas não estiver bem na sua alma, não adianta. Deus quer que eu esteja bem em tudo. Então Deus quer todas as bênçãos para você. Eu sei que Satanás tem trabalhado para destruir as pessoas, isso não é novidade. Satanás tem trabalhado. Existia 2 pessoas no jardim do Éden. Satanás já trabalhou no jardim para destruir aquelas 2 pessoas. E ele continua trabalhando. Mas a notícia boa é que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Eu quero ministrar, irmão, aqui em nome de Jesus, a sua casa tem que ser liberta. Sua casa precisa ser liberta. Satanás não pode ter liberdade na sua casa. Satanás não pode fazer o que ele quiser na nossa casa, não, irmãos. Eu tenho esposa, eu tenho filhos. Tenho uma filha, vai fazer 15 anos. Tenho um filho que fez 11 anos. Você tem filhos, são crianças, são netos. Você tem projetos. A sua casa não é lugar para o inimigo fazer o que ele quiser, não. Você crê nisso? Você tem convicção disso? Então, em nome de Jesus, toma posse disso. Para o inimigo não semear coisas ruins na nossa casa, na nossa vida. A Bíblia fala de um dono de uma propriedade em que os seus servos chegaram e disseram: Senhor, o Senhor semeou só coisas boas, mas nós estamos vendo plantas ruins. E o dono da propriedade disse: o inimigo é que fez isso. O inimigo entra tentando semear coisas ruins no seu terreno, que é o seu coração. O seu tesouro não é o seu carro, não. Porque hoje você tem, amanhã pode não ter mais. Hoje não tem, amanhã pode ter. Então são coisas passageiras. O seu tesouro não é a sua casa. O seu tesouro não é o seu salário. Não é o dinheiro que você tem guardado lá no banco, quietinho. Às vezes ninguém sabe, só você sabe. Está lá guardadinho, né? Ô, glória, hein? Não é assim? Na cidade que eu nasci tinha um homem. Ele guardava dinheiro em casa, ninguém sabia. Irmãos, esse homem, ele abriu buracos no terreno, ele escondeu o dinheiro. Lá em Minas a gente fala balaio, que é feito com taquara. Ele encheu balaios de dinheiro, só que ele não avisou para ninguém e ele morreu. E depois a família achou o dinheiro enterrado, só que o dinheiro já não valia mais. Era outra moeda. Está vendo? O seu tesouro não é aquele dinheiro que você guarda, que você esconde. Isso é bom guardar? Sim, é bom guardar. É bom você ter lá um lugar para você ter uma reserva, para uma emergência, né? O gás acaba e só acaba na hora que está fazendo comida. É bom ter uma reserva. Você precisa fazer uma viagem, você ter o combustível para poder ir viajar. Mas o seu tesouro não é lá. O seu tesouro é o seu. Põe a mão no seu coração e diz: o meu tesouro é o meu coração. É por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então você que tem uma oferta, ofereça a Deus com alegria. Vamos consagrar. Terça-feira estaremos aqui orando às 20 horas. Quinta-feira também às 20 horas. Temos aqui o culto. Venha ser abençoado com a palavra de Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu apresento ao Senhor, ó Pai, essa oferta, esse dízimo, ó Deus, que os teus filhos trazem à sua casa. Deus, eu peço ao Senhor em oração, Deus, que o Senhor abençoe a despensa, Pai, desta pessoa. Que o Senhor abençoe, Deus, o que há, ó Pai, na cozinha. Ó Deus, a alimentação. Que o Senhor provê, ó Pai, meios para essa pessoa. Ó Deus, nós sabemos que aquilo que tem a tua bênção, Pai, é abençoado. Ó Deus, quantas pessoas ganham fortunas e não fazem nada com o dinheiro. Senhor, quantas pessoas adquirem grandes quantias e o resultado não aparece. E há pessoas, Deus, que mesmo adquirindo pouca coisa aos olhos humanos,
o Senhor abençoa, Pai, e faz com que aquilo seja grande. Senhor, abençoe as finanças desta igreja. O Senhor conhece os projetos desta igreja, Pai. O Senhor conhece, Deus, tudo aquilo que há de necessidade aqui nesta congregação. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, Pai, individualmente e coletivamente. A minha oração é que o Senhor nos alcance a cada dia com a bênção do Senhor, também a vida financeira do teu povo. Deus, eu abençoo, Pai, a nossa vida financeira, que não há de faltar nada em nossa casa, para nós, para nossos filhos, e que nós não tenhamos apenas para nós, mas também para abençoar a vida das pessoas, como essa igreja tem feito, através da assistência social, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Nós temos aqui uma assistência social na igreja, irmãos. Se você tem algum alimento na sua casa para doar, pode trazer, as pessoas sempre trazem, a gente tem aqui. Se você precisar, tomara que você não precise, mas se precisar, tem aqui um socorro, a gente pode ajudar você. Se você tem para mais, traga também para que pessoas possam ser abençoadas com isso, em nome de Jesus, amém? Prazer rever a senhora, tá, minha irmã? Deus abençoe, tá? Pastora Jandira, saudades aqui a baiana, né? Está em recuperação. E o mais breve possível esperamos ver a nossa querida aqui, chegou de viagem, né? Cheio de história para contar, foi na Bahia, foi em Minas Gerais, comeu tropeiro. Olha, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, né? Que você tenha uma semana abençoada, tá? Que a sua semana seja de novidade, de notícias boas. Notícia ruim a gente não quer, eu não quero. Que você receba boas notícias nessa semana, que a sua semana já comece de forma que Satanás vai ficar envergonhado e furioso, que a glória de Deus já começa a se manifestar na sua vida no início dessa semana. Que tudo que você colocar as suas mãos seja abençoado. Pastor, mas isso é para mim? Claro que é para você. A Bíblia diz que José do Egito, até na prisão, irmão, José prosperou. Tudo que José punha as mãos era abençoado. Você quer isso para a sua vida? Eu quero para a minha. Então fala, eu quero para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Faz assim com as suas mãos, vou ministrar a bênção apostólica. Onde você estiver, lá em São Paulo, olha, pastor Celestino, os irmãos lá de Minas Gerais, nos assistindo, também ali da Bélgica, ali, irmã Rosângela, sempre nos acompanha, João Molevade, vários lugares, lá em Pernambuco tem um irmão lá que nos acompanha, que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente, em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dEle, aleluia.